Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu assisti um vídeo, um resumo da história de um homem, ele é um ex-escravo, e olha a foto dele aqui, ó. Vocês podem ver muitas cicatrizes, né, de açoites, de maus tratos. Esse homem, ele pertenceu a outras pessoas, que foram seus donos, né, ou adquiriram de alguma forma, comprando, ou seja como for. A escravidão é algo muito antigo, mas não quer dizer que fosse algo normal, que fosse algo bom. Essas pessoas sabiam que estavam fazendo algo errado, mas o egoísmo fala mais alto. As pessoas se deixam levar pelo momento, pela cultura, e fazem coisas que sabem que é errado, que faz mal para outros, mas elas continuam fazendo porque isso lhe serve, lhe traz algum proveito, lhe traz lucros e benefícios. Os donos de escravos não eram diferentes. Eles faziam as mesmas coisas, faziam isso sabendo que era errado. Eles não eram inocentes. Jamais que eles queriam estar na situação de um escravo. Isso é muito óbvio, muito lógico. Então, já é bastante esclarecedor. Agora, o que me chamou mais atenção foram os comentários neste vídeo. Os comentários das pessoas, elas diziam, só Deus na causa, como o ser humano é perverso, como o ser humano é mau, Deus deve estar com a alma dele em um bom lugar, Deus reserva um paraíso para ele, a recompensa dele será dada por Deus, e coisas semelhantes a isso. Só que, quem é o Deus que essas pessoas estão se referindo? O vídeo foi postado no Brasil e os comentários são de brasileiros. Brasileiros são, em grande maioria, cristãos, eles devem estar se referindo ao Deus dos israelitas, o Deus do povo hebreu. Se perguntar para qualquer uma pessoa dessa, se o Deus que ele acredita é o Deus hebreu, o Deus dos israelitas, eles não vão negar. Se disser o Deus que você adora é o Javé, é o Jeová, eles vão colocar arrodeios, eles vão dizer, não é bem isso, não é isso, você chama do que você quiser, não é esse Deus aí. Mas se você perguntar, é o Deus dos israelitas, é o Deus de Israel, eles jamais vão negar, eles vão dizer que é. De onde vem o Deus Javé, o Deus Jeová, o Deus Jeová? Ou seja, o Deus de Israel, o Deus dos israelitas. A história deste Deus está relatada na Bíblia. E dentro da Bíblia, o Deus Javé é colocado como um escravocrata. Ele se coloca na posição de um escravizador, um dono de escravos. E também ele apoia que seu povo escravize outros povos e também escravize eles mesmos entre si. Você, certamente, se não conhece a Bíblia, você não está acreditando no que eu estou falando. Por isso eu vou mostrar dentro da Bíblia, ok? Então vamos lá. Eu posso ler para vocês Gênesis capítulo 16, os parágrafos do 3 ao 6, que contam um pouco da história de Abraão. Então aqui, Gênesis capítulo 16, parágrafos do 3 ao 6. Aqui relata uma situação em que a escrava Agar, pertencente a Abraão e Sara, é violentada por Abraão, amando de Sara, porque Sara não conseguia ter filhos. Então a escrava foi usada para que desse filho a Abraão. Leia Gênesis capítulo 16, parágrafos do 3 ao 6. Está aparecendo aqui na tela para vocês. Então assim diz: assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui, Sara se sentiu diminuída, porque não conseguia ter filhos, e Agar deu filhos a Abraão, após ser violentada. Mas, como assim Sara se sentiu diminuída? Não foi ela mesma que aconselhou Abraão que a violentasse a escrava? E continuando o texto diz: então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Por que fala tua serva? A Agar foi dada a Abraão. Mas como a irmã de Abraão, Sarai, era também mulher de Abraão, a escrava pertenceu a eles dois. Então, Abraão como que
deu, né, a escrava para Sara, é o que dá-se a entender os textos. Então, o Abraão disse, né, faz-lo bem, faz-lo o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai. O que afligiu, pessoal? Açoitou, maltratou. E ela fugiu de sua face, ou seja, fugiu de casa, a coitada da escrava após levar uma surra de Sarai. Isso, Gênesis capítulo 16, parágrafos do 3 ao 6, né? Agora, ainda no 16, os parágrafos do 7 ao 9, que é a continuação, diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Bom, o anjo sabia que Agar era serva de Sarai, né? Sabia que Agar agora pertencia a Sarai, que era uma escrava, que estava na situação de escrava. Mas Deus, os anjos, não estão preocupados com isso. Mas com que é que eles vão se preocupar? Veja só. E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Quer dizer que o anjo não sabia, né? Deus também não sabia que a escrava havia levado uma surra de Sarai. Mas agora o anjo está sabendo, né? Então disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. O que você vê aqui? Um anjo do Senhor apoiando a escravidão, incentivando a escravidão, incentivando que pessoas se submetam a outros na situação de escravos. No livro de Êxodo, o Moisés ele tem um contato com Deus, do qual é um pouco conhecido, que está no Êxodo 19, e é quando o Moisés vai para o monte e recebe das mãos do Deus Javé tábuas com os tais 10 mandamentos. Só que o que muitos não sabem é que lá nessas tábuas não haviam só 10 mandamentos, como a igreja demonstra. Dos capítulos 20 até o capítulo 31, você pode ver toda a descrição do que estava escrito nas tábuas. E no final diz que eram 2 tábuas escritas de um lado e de outro. Então, não eram só 10 mandamentos. Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos. Êxodo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Está a descrição das coisas que estavam nas tábuas. E dentre elas está em Êxodo 21. O que diz? Êxodo 21, parágrafos do 2 ao 6. E diz: Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre e de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. E se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele escravo, servo, ele disser que ama a mulher, os filhos, e não quer sair livre, o que é que diz o texto? Diz: então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Uma sovela é um ferro de furar orelhas de ovelhas, de animais, para colocar uma pinça, para lhe dar o indício do dono, né? Os dados, a quem aquele animal pertence. E ele o servirá para sempre. Isso aqui é o que, pessoal? É um servo hebreu. Ou seja, é o próprio povo hebreu. Isso está no Êxodo 21. Após esse povo ter sido retirado da escravidão no Egito, Deus está dizendo que esse povo pode escravizar uns aos outros e mesmo escravizar para sempre. Continuando o Êxodo 21, só que nos parágrafos 20 e 21 diz assim: se alguém ferir a seu servo ou sua serva, né, que é a mesma coisa de escravo, é porque essa palavra é modificada na Bíblia, isso aqui é um escravo, com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém,
Se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Entende, pessoal? Através do texto, você pode entender que servo, que é escravo, não adianta essas pessoas querendo colocar a rodeio, querendo inventar desculpa. Ah, escravo naquela época, não era escravo, o servo naquela época não era escravo, o servo naquela época era outra coisa. Aqui deixa muito claro, estas pessoas foram compradas, são escravos comprados. E se o dono matar esse escravo na pancada de peia, no açoite, como na foto, não tem problema diante do Deus de Israel, porque é dinheiro do senhor do escravo. Eu peço a você que se coloque na situação do escravo, não na situação do escravagista. Coloque na situação do escravo, não na situação do senhor escravagista, ok? Levítico 25, do 44 ao 46, traz um pouco uma modificação disso aqui. Mas vamos ler. E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós, deles comprareis escravos e escravas. O que você vê aqui? Um outro escritor, em uma outra época, ele estava dizendo que as pessoas deveriam comprar escravos de outros, de outros povos. Mas no final do texto aqui ele diz também que essas pessoas não devem agir entre o seu povo uns com os outros com rigor. Isso mostrando que também eles escravizavam uns aos outros, mas que deveriam dar um tratamento diferente. Vamos continuar. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinem entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão, entende? E possuí-los-eis por herança para vossos filhos, depois de vós, para herdarem a possessão. O que vocês verem aqui, pessoal? Pessoas que são escravas são colocadas para reproduzir, para que os filhos dos escravos sirvam aos filhos dos senhores. Isso está sendo apoiado pelo Deus de Israel. O Deus adorado pelas pessoas aqui no Brasil, pessoas que muitas vezes não sabem disso aqui, ou quando sabe, tenta distorcer para modificar, porque elas têm em sua crença que o Deus de Israel é um Deus maravilhoso, e isso não é verdade. O Deus de Israel não é um Deus verdadeiro, ele é um personagem. Se você acredita que existe um Criador, um Deus, não é o Deus de Israel, tenha absoluta certeza, não é o Deus que está na Bíblia. E continuando o texto diz, perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreis com rigor, uns sobre os outros. Entendeu? Mas alguns vão aparecer aqui e dizer, isso aí é no Antigo Testamento, o Novo Testamento é diferente, Jesus veio para modificar isso aí? Não, não. Apesar de que você dizer isso aí, você refuta o seu próprio Deus, porque você coloca Deus como um ser que está evoluindo, que está se atualizando, está melhorando. E um Deus que melhora, que evolui, não pode ser Deus, porque para ser Deus ele tem que ser completo. Então, se ele evolui, se ele melhora, é porque ele não é completo, é porque ele precisa crescer, precisa evoluir, precisa se completar. No Novo Testamento também há menção sobre a escravidão. Por exemplo, 1 a Pedro, no capítulo 2, parágrafo 18, que diz assim, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Bom, pessoal, aqui foi um resumo de como a escravidão é tratada na Bíblia, como o Deus bíblico vê a escravidão, vê a situação de escravidão, e um resumo também de quem é o Deus da Bíblia, que ele não é verdadeiro, ele é um personagem criado por aqueles povos, povos que tinham escravos, povos escravocratas, eles foram quem criaram o Deus de Israel.
Eu sou 100% ateu porque não vejo a possibilidade da existência de Deus. Mas, claro, dentro da Bíblia, isso é uma ajuda bastante para o meu ateísmo, porque mostra que o Deus pregado desde a minha infância e o Deus pregado aqui em todo o país e em muitos outros países não é um Deus verdadeiro. Isso é um engano, é uma ilusão, é uma falsa esperança. Até porque a pregação a respeito deste Deus não diz quem ele realmente é. É uma distorção de quem o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, verdadeiramente é. Agora, não é porque você agora sabe que o Deus de Israel não é verdadeiro, ele é um personagem, que você necessariamente precisa ser ateu. O seu ateísmo deve vir através de um entendimento, através de uma compreensão. Você não pode simplesmente tornar-se ateu simplesmente porque uma mitologia foi refutada. A questão de eu ser ateu é porque eu não vejo a possibilidade da existência de nenhum Deus em questões filosóficas, não apenas por causa de mitologias. Agora, a não existência do Deus bíblico, saber que o Deus bíblico é um personagem criado, isso mostra porque não há interação nenhuma de Deus com os seres humanos, porque dentro da Bíblia o Deus bíblico interage com as pessoas. Você pode ver em Gênesis, onde Abraão fala aos gritos com um anjo e o anjo responde. Eu trarei isso aqui em um outro vídeo. Você vê também Deus jogando pedras nas pessoas. Eu posso trazer isso também em um outro vídeo. Você vê também Deus parando o sol para que Josué continue uma matança junto com seus soldados e o sangue banhe a terra. Quem parou? Deus, o Deus de Israel. Posso trazer também isso em um outro vídeo. Mas, de antemão, já posso te afirmar, o Deus de Israel não é verdadeiro, ele é um personagem, e mediante as próprias coisas que eu já acabei de ler para você.